Olá, bom dia, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho um pouco da palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 3. Antes, fazer uma oração com todos que aqui estão assistindo. Querido Deus e Pai, o mesmo Deus que livrou esses três homens da morte, Pai, é o Deus que é o nosso Pai, Criador, um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, cheio de misericórdia. Que o Senhor venha a abençoar a vida de todos que estão assistindo e as suas famílias, Pai. E que possa nos dar entendimento de mais um estudo desta manhã. Que assim seja. Essa história aqui é muito impressionante. É a história que está em Daniel 3. Essa história eu escutei pela primeira vez quando eu ainda era criança, que eu fui numa igreja presbiteriana e lá eu escutei pela primeira vez essa história, me chamou a atenção e eu não esqueço do dia que eu escutei essa história, e vale a pena a gente sempre estar abrindo a Bíblia e relembrando a fidelidade desses três homens. Bom, para quem não conhece, eu vou dar uma lidinha aqui, breve, aqui no que diz o texto bíblico, e vamos fazer uma reflexão. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Daniel, capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os governadores, os juízes e os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então quer dizer que o rei levantou uma imagem muito grande e lá reuniu todas as pessoas importantes da cidade, todas as pessoas se reuniram ali em torno daquela imagem. E após isso, o rei ele ordenou que as pessoas se prostrassem diante daquela imagem. Aí eu vou resumir um pouquinho para vocês, mas vocês leem aqui Daniel 3, que vale muito a pena você ler todo o capítulo. Após isso, o rei Nabucodonosor ele exigiu que as pessoas adorassem aquela imagem ao som de salutérios, de trombetas, que todos ali se prostrassem diante daquela imagem. E havia no meio daquelas pessoas 3 homens judeus. Agora essa parte aqui eu vou ler, para que a gente possa ter um entendimento. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, além de você ter que adorar, as pessoas que estavam ali, elas estavam correndo risco de vida. Então, os que não adorassem seriam lançados numa grande fornalha de fogo. Daí está aqui a continuidade, né? Daniel 3, 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Daí tem a continuidade aqui, ó. Verso 13 do capítulo 3 de Daniel. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Então o rei ainda quis dar uma segunda chance para eles, né? E falou: Ó, se vocês não se prostrarem, eu tô te dando mais uma chance. Vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Aí tem aqui a continuidade, né? Capítulo 3. Só um instantinho. A resposta deles, né? Responderam Sadraque, isso aqui está em Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, quer dizer, esses 3 homens correndo risco de vida, correndo risco de vida, eles foram fiéis a Deus até a morte, porque eles poderiam cair naquela fornalha e morrer. Eles ali foram fiéis, decidiram ser fiéis a Deus. Provavelmente esses homens já tinham um relacionamento com Deus para ter essa fidelidade tão grande a Deus. Por isso que nós precisamos no nosso dia a dia procurarmos ser fiel a Deus nas pequenas coisas. E como ser fiel a Deus? E como saber o que Deus pretende para nós e o que Ele quer de nós, né? Lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós podemos estar aprendendo qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos. Tudo está aqui na Bíblia, tudo que é um manual de vida para nós. Então, aí a gente pode estar sendo também fiel, quando a gente é fiel nas pequenas coisas. Quando passarmos por provas grandes, porque está previsto que nós vamos passar nos últimos dias. Novamente os cristãos serão perseguidos, né? Que fala sobre a marca da besta. Nós vamos precisar ser tão fiéis quanto esses homens foram, que eles não temeram a própria vida. E vamos dar continuidade aqui, porque é muito interessante essa história. Vale muito a pena ler. Então o rei, ele cirou, vou resumir um pouquinho aqui para não ficar tão grande esse vídeo. Então o rei, ele cirou muito, ele ficou muito nervoso, transtornado. A gente sabe que por trás disso sempre tem um inimigo, né? Ele que quer matar, roubar e destruir. Então ali por trás o rei ficou com aquele aspecto, ele já estava nervoso, mas ele ficou muito mais irado e mandou acender bem mais a fornalha. Tanto que as pessoas que foram jogar os 3 na fornalha, eles queimaram e morreram, caíram, a Bíblia fala isso. Então, eu vou resumir aqui. O que acontece? Quando o rei lança essas pessoas amarradas com as suas túnicas, elas são lançadas amarradas. Mas daí os 3 começam a andar dentro da fornalha. E não estão só os 3. Aparece um 4º homem com aspecto, ele fala, esse homem tem aspecto dos filhos dos deuses, quer dizer, era Jesus. Jesus estava ali com os 3, né? Com as 3 pessoas que foram lançadas na fornalha. E eles estavam ali andando livremente, não estavam presos, estavam andando. E quando o rei Nabucodonosor vê isso, ele fica espantado, admirado. E ele pede para os 3 saírem de lá. Dá ordem para os 3 saírem, né? Espera aí que eu vou ler essa parte. Aqui, ó. Daniel 3:26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aí o rei no final ele ordena para que as pessoas adorassem o Deus deles, né? Que ele viu quanto Deus é poderoso, quanto Deus livrou, né? Que são milagres mesmo para você ser livrado de uma fornalha ardente, né? E Deus é um Deus de milagres. E Deus livrou esses 3 que foram fiéis a Ele. Inclusive estava lá no meio deles na hora da provação. Então isso é um recado para nós. Nós nunca estamos sozinhos. Não importa a provação, não importa a dificuldade. Quando a gente é fiel a Deus, Deus nos honra. E mesmo as pessoas que foram mártires, a gente sabe muito bem que muitas pessoas foram mártires, né? Os discípulos foram mártires, boa parte deles. Eles receberão a coroa no céu, porque eles foram fiéis. E tenho certeza que Deus estava com eles até o último momento. E assim Deus vai estar conosco até o último momento de nossas vidas. Que possamos ser fiéis a Deus como foram esses 3 homens. Deus abençoe sua casa e sua família. Tchau.